Abra sua Bíblia em Esté. Esté é um dos últimos livros do Antigo Testamento a serem escritos, não na ordem que está organizada em nossa Bíblia, em ordem cronológica, de acontecimentos de fatos. Esté está lá mais ou menos no ano 500 a.C., 497 talvez. Nós muitas vezes não sabemos a data precisa, exata, mas graças a Deus pelas histórias e pelos reis que tomaram posse em cada ano, a gente dá para ter uma noção do período que foi. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e nesse tempo, só para você se situar, nesse tempo, o povo já tinha voltado para Israel, para Jerusalém, mas muitos permaneceram lá, porque eles tinham construído família, tinham adquirido terras, como Deus disse a eles para eles plantarem, construírem casas, e eles fizeram isso. O Senhor disse a eles: olha, vocês não vão voltar antes de 70 anos, pode ficar aí que essa geração vai morrer, vai vir uma outra geração, e essa geração que vai vir depois de vocês é que vai voltar. Poucas pessoas que voltarem após 70 anos estarão bem velhinhos. E o livro de Esté foi escrito após o povo ter voltado para Jerusalém, em 3 remessas: Zorobabel, Esdras e Neemias. Foram 3 caravanas de pessoas que voltaram, mas não voltaram todos. E a família de Esté permanece lá na outra região distante. Por que não voltaram para Jerusalém? Embora o rei houvesse dado permissão, embora fosse tempo de voltar. Irmão, nós vamos aprender tanta lição nesse texto, no livro de Esté. Por que eles não voltaram? Há muitos fatos. Pode ser por causa do medo da viagem. Algumas pessoas que voltaram de viagem passaram 2 meses viajando para chegar até Jerusalém. Corria risco de vida. Então, por que a família de Esté não voltou? Provavelmente eles estavam acostumados à vida lá onde eles estavam e não era obrigado a voltar. Eles tinham liberdade de permanecer lá se quisessem. E essa família foi uma das que decidiu permanecer lá, em outra região longe de Israel. E eu quero que você veja comigo o livro de Esté, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 18. Quem conhece a história de Esté aqui? Para me saber mais ou menos. Beleza, história de Esté. Eu acho que você sabe que no livro de Esté é o único livro da Bíblia que não fala de Deus. Não cita Deus, né? Não cita Deus diretamente. Não fala assim, Deus fez isso. Não fala. Mas nós vemos o tempo inteiro Deus trabalhando. Mesmo que Deus não foi citado lá. Provavelmente porque quem Deus usou para escrever esse livro, talvez tivesse um costume da época de não profanar o nome do Senhor, e ele não cita o nome de Deus. Mas, escute, nós tiramos lição até nisso, né? Mais importante do que falar de Deus é viver para Deus. Mais importante do que tentar demonstrar Deus com as minhas palavras é mostrar o Senhor com a minha vida. Amém? Vamos lá. Esté, capítulo 2, verso 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus: que o rei nomeie oficiais em todas as províncias. Só para você se situar aqui, que a gente está lendo um pouquinho adiante, para não ler todo o texto. A rainha Vasti, ela foi destituída da sua função, porque ela não quis se apresentar diante do rei. Depois de 6 meses, o rei mostrando o reino para outros príncipes e reis de províncias. Depois de 6 meses de demonstração, chega um momento que ele diz: agora eu vou apresentar a minha linda esposa. E ele manda a esposa vir, ele convida a esposa para vir, e a esposa não vai. Quando a esposa não vai, o rei fica aborrecido, muito chateado. Mas aí os príncipes dizem assim: olha, se todo mundo ouvir isso no reino, as mulheres vão começar a desrespeitar seus maridos e vai ser comum isso. Então você tem que tirar ela da posição de rainha e colocar outra no lugar dela. Então começou a se convocar mulheres de todas as províncias, 127 províncias, para estarem ali e se apresentarem diante do rei, e uma das virgens seria escolhida pelo rei para ocupar o lugar de Vasti. Só para você se situar. Agora, versículo 3, do capítulo 2 de Esté. Que o rei nomeie oficiais em todas as províncias do reino,
para que levem todas as moças virgens e bonitas para a cidade de Suzã. Ali permanecerão no harém, que está sob a responsabilidade de Hegai, oficial do rei, e ficarão sob seus cuidados, e que recebam tratamento de beleza. Ó, salão de beleza já tinha desde antes de Jesus, viu? Tem muito tempo. Então, varão, meta essa mão no bolso e paga o salão para tua mulher. E que a moça que mais agradar ao rei seja feita rainha no lugar de Vasti. A proposta agradou ao rei e assim foi feito. Nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu ou Mordecai, depende da sua versão, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém. Aqui, irmão, há um trocadilho de palavras, e quem foi levado foi o avô dele, não foi ele. Não vou explicar isso porque não vai alterar em nada, só para você entender que o avô dele é que foi levado para lá. De Jerusalém para o cativeiro por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os exilados levados com Jeconias, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassa, também conhecida como Esté, pois ela não tinha pai nem mãe. Ela não tinha... Como é que alguém tem identidade sem ter pai e mãe? Segura aí. Como é que alguém tem identidade sem ter pai e mãe? Não tinha pai nem mãe. Esté era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia adotado como filha. Depois a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã e confiadas a Hegai. Esté também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pelo harém. E a moça lhe agradou, pelo que ele a favoreceu, e logo providenciou-lhe tratamento de beleza e comida especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei. Então ele a transferiu com as suas moças para o melhor lugar do harém. Mas Esté não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Todos os dias Mardoqueu passava diante do pátio do harém para se informar de como estava Esté e do que lhe acontecia. Antes de apresentar-se ao rei Xerxes, depende da sua versão também, esse nome pode mudar muito. Cada moça passava por um tratamento de beleza prescrito para as mulheres com duração de 12 meses. Pensa aí, 1 ano se perfumando para o perfume impregnar na pele, para ficar macia e cheirosa. 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Outra versão diz óleo para as mulheres. Assim como se apresentava ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Entrava lá à tarde e voltava pela manhã para a outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sagás, oficial do rei responsável pelas concubinas. Ela não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. 15. Quando chegou a sua vez, Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que havia adotado como filha, não pediu nada além do que sugeriu Hegai, oficial do rei, responsável pelo harém. Esté agradava a todos que a haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, mais ou menos entre dezembro e janeiro. E o seu rei amou Esther, e o rei amou Esther mais do que todas as outras. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele lhe pôs a coroa real sobre a cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam, em honra de Esther. Decretou feriado, depende da sua versão aí, talvez seja um pouquinho indulto, ou um feriado, em todas as províncias, e ofereceu presentes de acordo com a generosidade real. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E Espírito Santo, fala no nosso coração, porque o Senhor quer nos colocar no lugar de honra. Mas para assumirmos um lugar de honra e governo, nós precisamos conhecer a nossa identidade. Não tem como governar sem saber quem é.
Nós precisamos, Senhor, encontrar a nossa identidade no Senhor, para que possamos assumir o lugar que o Senhor separou para nós. Nos abençoe através da ministração da Tua palavra essa noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Muito bem. Depois de uma breve introdução, a gente pode pensar: quantos de nós procuram desculpas para os nossos defeitos? Eu sou assim porque eu vim de uma família que tem dificuldade. Eu sou assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Você não pode assumir uma identidade falsa. Ou você não pode se esconder por trás dos problemas que seus pais viveram. Lembra de Jefté, um homem que Deus levanta para colocar na liderança do seu povo, um homem filho de uma prostituta, que foi desprezado pela população, pela sociedade inteira, um homem que foi rejeitado, que sofreu humilhação, e esse homem se levanta e Deus coloca ele num lugar de honra, como príncipe sobre o seu povo. Deus tem um lugar de governo para você, mas o lugar de governo você irá assumir se você entender e compreender a sua identidade. Você precisa saber quem você é, para que você possa se assentar no lugar de governo. Deus quer com que o mundo espiritual se sujeite a você. Lembra daqueles homens que tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega? O diabo vem e diz assim: quem é você? Quem são vocês? E os camaradas não tiveram resposta. Quem não sabe quem é, vai correr de demônio. Mas quem sabe quem é, vai colocar o demônio debaixo dos seus pés. Eles não sabemos quem que é não. O diabo vai para cima deles e arranca a roupa, e eles fogem nus. Irmãos, a importância de você descobrir quem é. Há muito tempo eu tinha o desejo de ministrar sobre esse assunto, mas eu pensei que seria entre 10 a 12 ministrações. Eu não sei nem que número vai mais. Eu acho que é 16. 16, Rodrigo está assinando para mim. 16. Próximo final de semana, nós vamos ter um pastor amigo nosso que vai ministrar aqui, ele vai pregar à noite, o pastor Osias, da Missão Vida de Luiz Eduardo. E quando for domingo à noite, então, eu não vou ministrar sobre esse assunto, eu vou guardar um extrato, um sumo condensado do que a gente disse sobre identidade até aqui, e eu vou ministrar depois do batismo. O batismo vai ser dia 10. No dia 17 eu tenho um encontro com você aqui, para a gente tomar um delicioso café da manhã, que vocês vão trazer da casa de vocês, ou da padaria, você que sabe, mas nós vamos desfrutar de um café da manhã delicioso, às 8h30 da manhã, e por volta de 9 da manhã, nós vamos começar o culto, onde eu vou ministrar sobre identidade pela manhã. Eu quero que o Senhor Jesus pegue você e vire o avesso. Porque, irmão, quando a gente descobre a nossa identidade, irmão, e isso é dia após dia, todo dia o diabo tenta confundir quem você é. Todo dia ele coloca situações e pessoas para tentar humilhar você, para tentar roubar de novo sua identidade. Então, eu quero que você aprenda a pegar a sua identidade e dizer assim: essa aqui é a minha identidade, é quem eu sou. E nós vamos orar por isso nesse tempo, até o dia 17 de manhã. Nós vamos fechar aqui, irmão, de manhã, sobre esse assunto, e eu quero que você se esforce para estar aqui, para estarmos juntos aqui na escola bíblica. As crianças vão estar cada um na sua sala, uma pena as professoras talvez não estarão aqui na hora da ministração, mas depois elas podem assistir, nós vamos gravar, e eu quero que você receba isso, porque não tem como governar, estar num lugar de governo, se você não souber quem é. O escravo não assenta no lugar de governo, o filho se assenta no lugar de governo. Agora, se o filho pensar que é escravo, ele não pode assumir a liderança, ele não pode ter governo. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo chega e diz: pai, eu sei que eu não sou digno mais de ser chamado filho, me trata pelo menos como um dos teus empregados. O pai diz: não, você precisa saber quem você é, você precisa assumir seu lugar de novo. Você não é meu escravo, você é meu filho. Traga depressa a melhor roupa, vista, mate o bezerro cevado, o bezerro que era reservado para uma pessoa importante que passasse na cidade, até o rei que passasse comeria aquele bezerro cevado. Esse bezerro é para o meu filho. Põe sandália nos pés, que quem fica descalço é escravo, não é filho.
e põe um anel no dedo, que é a assinatura da família, a autoridade de volta, governo, autoridade. Esté, para governar, para assumir o reinado naquela época, ela precisava saber quem ela era. Como que uma moça que não tinha pai nem mãe, historicamente você vai pesquisar e provavelmente a mãe de Esté morreu quando deu a luz a ela. E ela viveu algum tempo com seu pai, mas logo depois o seu pai também morre. E se morresse os pais de alguém, quem assumiria a responsabilidade sobre essa criança? Em Israel, irmão, ninguém deixava uma criança, não existia conselho tutelar, a pessoa permanecia na família, os parentes mais próximos é que cuidariam dessa pessoa. De repente, um tio, alguém mais próximo. Agora, por que Mardoqueu foi escolhido para ser o pai adotivo de Esté? Quem será que escolheu? Será que foi Esté? Será que foi a família que entendeu assim? Não, Mardoqueu é a pessoa mais sensata e prudente para assumir essa menina, porque ela perdeu a mãe. Provavelmente, isso aqui é cogitação, não está na Bíblia, historiadores falam, perdeu a mãe quando nasceu, foi amamentada por outra pessoa, viveu com um pai um tempo, depois o pai morreu, agora Mardoqueu assume aquela menina. Será que ela já tinha idade suficiente para escolher seu próprio pai? Quem sabe ela disse assim: olha, eu quero que meu primo Mardoqueu, é primo, viu? Alguma versão de Bíblia deixa as pessoas um pouco confusas, achando que ele era tio. Não era tio, não. Pode ficar tranquilo do que eu estou lhe dizendo. Era tio. Era primo. Não era tio. Era primo. Então, por que um primo mais velho, bem mais velho, assume a paternidade de uma adolescente ou jovem? Nós não sabemos que idade ela tinha. Como é que faz para chegar no governo? Depois que você sabe sua identidade. E existe um processo para isso. Tem um processo. Como é que se assume o lugar de governo com a sua identidade? Qual é o processo? Eu quero que você entenda esse processo. Primeiro, você precisa ter uma paternidade. Você precisa ter uma pessoa responsável por você. Nós podemos trazer isso até para o mundo espiritual, irmão. Olha o versículo 7. Capítulo 2, verso 7. Mardoqueu era pai de criação de sua prima, Hadasa, depende da versão que você está, deixa bem claro que não era tio, era prima. Também conhecida como Esté, pois ela não tinha pai nem mãe. Esté era uma moça muito bonita, atraente. Mardoqueu a havia adotado como filha. Será que foi Esté que escolheu o pai? Já que meu pai morreu, a pessoa mais prudente que eu encontro para cuidar de mim, para me representar como pai, ainda que eu sou uma moça já, que eu poderia me cuidar, mas eu preciso ter um pai. Eu não posso viver sem paternidade. Irmão, isso é um assunto muito sério. Por que que lá no terreiro tem um pai chamado pai de santo? Porque o diabo sabe desse princípio de paternidade, de adoção. Você não vai ver, a não ser no texto final de Mateus, quando Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sempre chama meu pai. E quando ele ensina a gente a falar com Deus, ele não ensina a chamar de Deus, se ensina a chamar de pai. Oração do Pai Nosso, como é que começa? Qual é a primeira palavra? Pai. Os fariseus ficaram loucos quando Jesus falou essa oração. Não podia chamar Deus de pai, tinha que chamar era de Deus. Não podia chamar de pai. E Jesus ensina agora e diz assim: olha, vocês são filhos de Deus, vocês têm pai na terra. Vocês têm pai. Jesus foi outro que perdeu o seu pai na juventude, assumiu a liderança da família logo cedo, por ser o primogênito. E ele ensina sobre paternidade, que é a importância de ter um pai. Timóteo era filho de quem? Timóteo era filho de quem? Ninguém sabe. A Bíblia fala o nome da mãe dele, fala o nome da avó dele. Mas o pai espiritual era Paulo. Paulo diz: Timóteo, meu filho amado. E Timóteo tinha duas nacionalidades. Ele era tanto judeu quanto não judeu, por causa de pai e de mãe. E aí ele não foi circuncidado. Paulo pega Timóteo, quem sabe o que é circuncisão, entende o processo. Vai lá no Timóteo,
seu órgão masculino, corta a pele do prepúcio. Ele estava dizendo assim: olha, quem faz isso com o filho é o pai. E Timóteo, eu sou seu pai. Timóteo se submete a Paulo e ele se torna o pastor de uma igreja muito importante em Éfeso, uma das maiores igrejas da época. Então, para ter identidade, é preciso ter paternidade. Nós já falamos sobre isso em outra ministração. Espero que você tenha visto. Se não viu, a vantagem é que está lá. Você ainda pode ouvir. Então ela assume essa paternidade. Ela diz assim: olha, eu tenho um pai. Eu não sou órfã. Eu tenho um pai. Você tem pai? Você tem pai? Se alguém da família que você decidiu honrar, o seu avô, alguém que você decidiu honrar. Porque você tem que saber a quem você recorre quando você precisa. Quem é teu pai? Quem é teu pai espiritual? Você tem paternidade, alguém que lhe represente no mundo espiritual, alguém em que você se submete a essa pessoa. Para ter identidade precisa vir de uma linhagem, seja uma linhagem genética ou adotado. Diferente do mundo espiritual, quem escolhe o pai espiritual não é o pai, é o filho. É o filho que decide assim: olha, me adote espiritualmente. Quando eu conheci meu pai, o apóstolo Marcondes, desse tamanho ele é. Eu não sei se esse ano vai dar tempo ele vir aqui. Agora ele já tomou as 2 vacinas. Ele disse que vai vir logo aqui. Vocês vão conhecê-lo. Tem muita gente aqui que não o conhece ainda. Quem não conhece? Ainda tem muita gente que não conhece. Reinaldo já está aqui tanto tempo, não conhece ainda, né? O Reinaldo chegou, a pandemia começou, ele não veio mais. Mas quando eu conheci, ministrando no curso de teologia, na faculdade de teologia, eu identifiquei, eu digo: esse é meu pai. É meu pai espiritual, esse homem é meu pai espiritual. E eu vou orar a Deus para Deus me confirmar isso. Ele é meu pai espiritual. Então você precisa ter alguma filiação. Quem é seu pai? Segunda coisa, para que você tenha a sua identidade para sentar no lugar de governo. Segunda coisa, sujeição à autoridade. Porque existe um espírito maligno chamado espírito de Jezabel, que não é um espírito feminino, é só o nome dele, que se gruda na vida de pessoas que não se submetem a ninguém. Isso está no Antigo Testamento, como Jezabel agia. Era um demônio que agia na vida dela, que governava a vida do marido, começou a governar todo Israel. E lá em Apocalipse diz a uma igreja: olha, vocês são uma igreja boa, zelosa, que se esforça pela palavra de Deus, mas vocês toleram aí no meio de vocês Jezabel, aquela que se diz profetiza. Se diz profetiza, toma lugar de autoridade. Então alguém que não se submete à autoridade não pode ter autoridade, não pode governar. Se a pessoa não tem liderança, ela não pode liderar. Lembra daquele centurião que vai até Jesus e diz: Senhor, por favor, mande alguém, vai lá na minha casa para orar pelo meu servo que eu muito amo, porque ele está doente. E Jesus diz: eu vou lá curá-lo. Ele diz: Senhor, mas eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu quero que o Senhor diga pelo menos uma palavra, e eu sei que ele ficará são, porque eu também sou homem sob autoridade. Irmão, ali na Bíblia está dizendo: eu sou homem sob é debaixo de autoridade. Outra versão diz sujeito à autoridade. Eu sou homem sujeito à autoridade. E porque eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados ao meu comando. Centurião tinha 100 soldados, mais do que o número de pessoas que tem aqui agora. Então ele disse: eu digo a um servo meu, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Ou seja, eu mando e eles me obedecem, porque eu também tenho alguém sobre mim. Eu estou debaixo de autoridade. Eu só tenho autoridade porque eu estou debaixo de autoridade. Esté ia sentar-se no trono de rainha, mas ela precisava submeter-se à autoridade. Esté, por ter alcançado um lugar de proeminência, de destaque, ela poderia dizer assim: Mardoqueu não é nem meu pai, ele é meu primo. Mas ela não faz isso. Olha o versículo 10 do capítulo 2. Olha como essa mulher se posiciona. Esther não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Por que Mardoqueu a proibiu de fazer isso? Eu não vou entrar nessa questão agora, ia demorar um pouco, mas por que ele tem autoridade para proibir ela de alguma coisa? Porque ele adotou ela como filha, e ela
se submetia a ele como filha. E aí ele proibiu ela de fazê-lo e ela o obedecia. Você quer ver depois de rainha? Nós lemos o versículo 16, 17, 18. Ela foi colocada na posição de rainha. E o dia que ela assumiu o trono de rainha, trono entre aspas, o rei decretou feriado e anunciou em todas as províncias, 127 províncias. A multidão de pessoas era muito grande. Feriado o dia que a mulher tomou aquela posição de rainha. E essa mulher agora deixou de se submeter a Mardoqueu, seu primo, que era pai adotivo. Versículo 20. Leia comigo o versículo 20. Porém Esté, conforme a ordem de Mardoqueu, não havia revelado a ninguém qual era a família, o seu povo que pertencia, pois continuava a fazer o quê? A obedecer às ordens dele, como era filha, criada sob sua tutela. Ela foi adotada como filha, e ela disse assim, eu vou me submeter a esse homem, eu vou me submeter à autoridade. Ele não está aqui no palácio, ele está lá fora do palácio, mas eu sei quem ele é, foi ele que me criou, e eu devo me submeter à autoridade desse homem. Pensa comigo, a quem você se submete? Quem é que pode dar uma lição em você, dizendo assim, fulano, não faça isso, e você diz assim, eu vou me submeter? Quem é? Se você não submete a ninguém, cuidado, porque um espírito chamado Espírito de Jezabel pode estar agindo na sua vida. Mulher que diz assim, homem nenhum manda em mim, o Espírito de Jezabel está agindo lá. Mulher que diz assim, se eu não tomar a liderança da minha casa, meu marido não vai fazer. Quem é que faz isso? O Espírito de Jezabel. E ele não se aposta só de mulher não, de homem também, viu? Quem é você no trabalho? É um rebelde com as lideranças da empresa que você trabalha? Quem é você? Lembra de Acabe, o marido de Jezabel? Ele está um dia no seu palácio e ele olha para a vinha do lado da casa dele e diz, poxa, essa vinha é muito bonita, eu vou comprar essa vinha. E ele vai lá no dono da vinha, eu esqueci o nome dele agora, e diz, olha, me venda essa vinha, eu lhe dou dinheiro, eu lhe dou outra posse em outro lugar, me venda essa vinha. O cara diz assim, olha, essa vinha é da minha geração de família, eu não vou te vender, eu não posso lhe vender, eu não vou trocar por dinheiro e nem por outra terra, porque é uma herança de família, eu não quero trocar. Aí o rei fica zangado, bate o pé no chão e vai embora. Chega em casa zangado, igual menino velho, não quer comer. Não vou comer, não como também. Aí Jezabel chega com a pompa. O que é que o rei está assim abatido? Acabe, é para acabar mesmo com tudo, um homem daquele. Que ele é um frouxo. E aí ele está zangado, e a mulher diz assim, por que que o rei de Israel está desse jeito? E ele diz assim, é fulano que não quis me vender a terra aqui do lado. Ela disse, você não é o rei não? Vou dar uma ordem, me dá esse anel da sua mão aí, o governo, a autoridade. Até o demônio, sabendo quem ele é, ele tem autoridade, olha para aí, olha o que o diabo faz. Aquela mulher chamada Jezabel diz, me dê esse anel aí, eu quero a sua autoridade, me dê essa autoridade. A autoridade pode ser tomada de você quando você não sabe quem você é. Jezabel pega o anel do rei, de selar, olha que troço, chama uns homens terríveis, e diz assim, vai lá e dá um jeito de matar fulano de tal. Eu esqueci o nome do homem agora, irmão, não lembro o nome. Nabote, a vinha de Nabote. A vinha de Nabote. Coitado do Nabote. Caiu nas garras daquela mulher endiabrada, endemoniada. E Nabote morre. E aí Deus fica vendo o que aconteceu com aquele homem. Porque tudo que é feito com alguém de honra, protegeu o patrimônio da família, perdeu a vida por isso. Isso vai estar no meu livro. E quando Deus vê isso, ela pensa que triunfou. Deus diz assim, eu vou vingar esse negócio aqui. Quem me honra, fica escrito no meu livro. E eu vou dar um jeito de fazer vingança no tempo certo. Pois a mulher faz justiça, depois justiça entre aspas, aquela miserável. Volta para Acabe e diz assim, pois agora pode comer. E vai tomar conta da vinha, porque eu já dei um jeito nesse negócio. A quem você se submete? Não tem ninguém sobre você? Não tem ninguém que pode repreender você se você estiver fazendo uma coisa errada? Meu apóstolo está a 1000 quilômetros daqui. Se ele disser, meu filho, você faça assim. Eu sou um filho que não dou trabalho não, graças a Deus. Mas se ele disser, faça assim, irmão, ele já disse, faça assim, eu faço assim.
Eu lembro que umas 2 vezes eu estava lá em São Felipe com a vontade de ouvir ele pregar. Eu digo, vai ser uma bênção o culto hoje. Eu estou aqui, já passei por ministração esse fim de semana, vou para o culto, vai ser uma bênção. E aí ele foi para o culto mais cedo, deixou um recado. Diga a Jacilã que ele que vai pregar. Eu digo, é assim, é? Eu digo, manda quem pode e obedece quem tem princípio. Vocês já aprenderam. Eu obedeço, eu estou aqui para obedecer. Então tem alguém que você se submete ou você é o gostosão, a gostosona, que ninguém manda em você. É você que manda no seu nariz. Pois você não tem autoridade no mundo espiritual, você não tem governo, não tem lugar para você. Isso é bíblico, irmão. Eu poderia passear com você em diversos textos da Bíblia aqui, mas eu quero concluir esse assunto. Vamos lá. Primeira coisa, reconheça a sua paternidade, sujeite-se à autoridade. Terceira coisa, seja confiante. Seja confiante. Olha o versículo 15. Todas as mulheres que iam se apresentar diante do rei podiam levar do harém qualquer coisa que quisesse. O que é que Esté levou? Esté não levou nada, irmão. Quem vai sou eu. Uma pessoa que está seguindo na rota da sua identidade, ela sabe quem ela é e sabe que não é os adornos que vai fazer a diferença. Quem vai fazer a diferença é o meu Deus que está na minha vida. Olha o que Esté faz, versículo 15. O texto diz assim: quando chegou a sua vez, Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que havia adotado como filha, não pediu nada além do que sugeriu Hegai. Pediu nada, não quero nada mais do que isso. Eu sei que eu vou lá e eu sei quem é que vai me dar graça. Confiança. Será que Esté foi de cabeça baixa assim, jururu, porque foi criada sem pai, sem mãe biológico? Sem pai não, né? Porque ela teve o pai adotivo. Será que ela chegou lá assim, curvada diante do rei? Ela sabia que ela era bonita, que ela era linda. E aí, ela foi preparada para aquele momento. O seu pai adotivo disse: olha, minha filha, quem sabe você chega lá num lugar de honra e você precisa ser confiante, porque o nosso Deus está com você. Quem sabe ele orientou ela assim. E ela entra desfilando, irmão. Ela entra desfilando, eu imagino ela entrando com o queixo erguido, parecendo que estava com aquela prancha na cabeça, né? Igual o povo ensaia. Quem é que sabe desfilar aqui? Para desfilar um pouco aqui, para nós ver. Tem ninguém que sabe desfilar? Mesmo que saiba, né? Na hora de uma pressão dessa, não sabe mais. Mas eu imagino que Esté entrou muito confiante, desfilando diante do rei. Quando ela entra, quando o rei olhou, disse: meu Deus, que mulher é essa? Essa é a mulher da minha vida. Ainda bem que Vasti me desobedeceu, porque agora essa daqui, menino. Marido, quero abrir um parênteses aqui. Se sua mulher desobedecer, você não tem direito de trocar não, viu? Não vem se apoiar nesse texto para dizer que esse rei aqui não era crente, viu? Esse rei aqui não temia a Deus, era um rei pagão. Ele não temia a Deus não, por isso que ele fez isso, aconselhado por outros homens. Mas não tem direito não, porque eu já vi gente usar esse texto como base para dizer que pode trocar de mulher. Não pode trocar de mulher não, é a que Deus lhe deu. Deus lhe deu ou que você escolheu. Deus disse: tu escolheu, agora o resto da vida. Nenhum homem diz amém. Que negócio é esse? Amém. Nem o pastor Ney nessa vez, eu peguei ele de surpresa. Mas, irmão, essa mulher é uma mulher confiante. Porque quando você sabe quem você é, quem não sabe quem é, irmão, vive olhando para o chão, né? Chega no lugar assim. Vai conversar com alguém? Não, seu prefeito, é que eu queria falar com o senhor. Não, irmão. Quem sabe quem é tem confiança. Quem sabe quem é tem segurança para chegar diante de alguém e dizer: olha, a questão é essa, essa e essa e essa. Se ouviu, ouviu. Se não ouviu, mas eu estou expondo aqui minha questão. Quando você sabe quem é, irmão, fica tudo mais fácil fazer. Você vai falar com alguém por uma questão? Se for sim, glória a Deus. Se for não, tudo bem. Você vai ficar mal por causa disso? Vai ficar mal por causa disso? Não, você tem que ser segurança quem você é. Quem é você? Irmão, quando vem qualquer situação de medo, sabe o que é que eu lembro? Eu sou filho de João sem medo.
Medo qualquer um tem medo. Agora você não pode ser paralisado por ele. Eu sou filho de João sem medo. Quando João Lucas vem correndo para dentro de casa, diz: pai, uma lagartixa no quintal. Eu digo: meu filho, tu é neto de João sem medo. Vamos lá. E a gente vai lá. Eu digo: aí, ó, e a lagartixa não vem para o meu lado, sai correndo. E aí, por quê? Porque não pode permitir a falta de segurança, o medo. Eu não gosto, irmão, daquele negócio de fazer medo às pessoas para impedir de fazer alguma coisa. Aí está escuro, vai que um bicho vai te pegar. Pelo amor de Deus, irmão, não vai botar medo na criança não, desde criança. Tem uma barata aí de trás, o menino não tinha medo de barata, mas agora vai ter. Meu Deus, se gritou desse jeito comigo, que a barata vai lá, vai me comer, vai comer minha perna a barata. Por que um adulto tem medo da barata? Aí os homens dizem assim: tem medo de barata? Aí o homem diz assim: não, eu tenho nojo. É nojo, para não dizer que tem medo da barata. Irmão, quem está na rota de encontrar sua identidade, ele tem confiança. Esté tinha confiança. E por último, o que é que Esté tinha? Ela sabia qual a missão ela tinha, qual o propósito que o Senhor tinha na vida dela. Eu quero agora contar um pouquinho para você do que aconteceu no contexto daquilo que eu falei. Me segura, aguenta só mais um pouquinho atento em mim aqui, por favor. Aguenta mais um pouco atento. Havia um cara chamado, essa história de Esté, irmão, parece história de ficção, parece filme. Havia um cara chamado Amã, que era um dos príncipes dessas províncias, dessas 127 províncias, e era um homem que provavelmente administrava muito bem, ou tinha uma família muito importante, era muito rico, e Amã começou a se aproximar do rei, o rei deu a ele um lugar de honra, e Amã passava no seu cavalão bonito, e o povo de Suzã se curvava diante dele, mas Mardoqueu não se curvava diante do homem. Mardoqueu permanecia em pé, e começaram a falar com ele: olha, tem um cara chamado Mardoqueu, que ele é judeu, né? A gente sabe que é porque o judeu se dobra só diante do Senhor, mas esse cara não se dobra diante de você, rapaz, o que é que você vai fazer? E o cara fica com raiva, e ele diz: eu vou mandar matar esse cara. Aconselhado pela sua família, ele manda fazer uma forca no quintal da casa dele, de 50 côvados de altura. Isso dá mais ou menos 23 metros de altura. Irmão, é muito alto. A raiva desse homem era tão grande. Se fizesse uma forca de 3 metros, o homem já morria. Mas a raiva era tão grande, uma forca de 50 côvados de altura. Pense na tanto de madeira que teve para construir essa forca. É um braço de um guindaste dos melhores, né? Lá em cima. Era para a cidade inteira ver, era o homem enforcado. Que ódio era esse? E esse homem queria matar Mardoqueu. O que acontece? Mardoqueu manda notícia para sua filha. Filha, avisa para o rei que tem 2 homens aqui fora que quer matar ele. E a filha dele manda o recado para o rei, e o recado chega para o rei, e fica registrado. Quando foi averiguar a situação, era verdadeira. O rei mandou pegar e matar aqueles 2 homens. O rei, normalmente, tinha gratidão por quem livrava a vida dele, é lógico, né? O mínimo que se espera de alguém é gratidão, que protegeu, guardou a vida da pessoa. Mas o rei ficou esquecido disso até o tempo certo. Quando chega o tempo, Amã, com raiva de Mardoqueu, diz o seguinte: olha, rei, tem um povo aí que segue outros deuses, tem um povo aí que é contra as nossas leis, e eu quero que o rei faça um decreto para mandar matar esse povo tudo. Os judeus, irmão, iam morrer, não só ali em Suzã, mas em todas as províncias, 127 províncias. Amã diz o seguinte: olha, o que é que o rei vai fazer? O rei diz: fica à vontade, faça o que você quiser, tome o anel do rei, qualquer documento que você fizer tem validade como se eu tivesse falado. Entrega para ele. Ele pega e faz carta. Para o dia 13 do 12º mês, que é o mês de fevereiro e março. Dezembro é o 10º mês, irmão. Os gregos que bagunçaram o nosso calendário. Dezembro 10, novembro 9. Enfim, mês de dezembro. Se fosse dezembro, era o dia do aniversário da minha esposa. Por isso que eu não esqueço essa data, dia 13 de dezembro. Mas não era 13 de dezembro, do 12º mês, que era entre o mês de fevereiro e março, para matar todos os judeus. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele manda recado para Esté: olha, vá diante do rei interceder por nós, porque toda a nossa nação vai morrer, todo mundo vai morrer. E não pense que porque você é rainha, você vai ficar livre dessa situação, não. Porque você também pode morrer, e a sua família inteira. Porque as leis dos medos e persas é irrevogável. Eles vão matar todo mundo que for judeu. Quando descobrir que você é judia, você vai morrer também. Aí Esté diz assim: ó, ninguém pode comparecer diante do rei sem ser chamada. Sabe como é que era, irmão? O rei sentava num trono, ficava sentado no seu trono,
julgando causas e dando ordens. Quando uma pessoa que não tinha sido chamada por ele entrava na presença dele, havia um cetro de ouro do lado do rei. O rei pegava o cetro de ouro, se ele quisesse permitir aquela pessoa falar, ele levantava o cetro de ouro e a pessoa tocava na ponta. Quando ela tocasse, recebeu o favor do rei. Tem direito de falar. Mas se a pessoa não fosse chamada diante do rei, bastava o rei não fazer nada. Os homens, depois de um tempinho, os homens já pegavam aquela pessoa e levavam sentença de morte. Porque o rei não lhe chamou. Por que você ousou se apresentar na presença do rei sem ser chamado? E Esté sabia disso. Se ela fosse diante do rei e o rei não estendesse o cetro, sentença de morte. Embora fosse rainha, a primeira já tinha perdido sua posição. A segunda, sem ser chamada, podia ser morta. Podia parecer falta de autoridade. E o que é que Esté faz? Ela manda um recado para o seu pai. E diz, olha, jejuem vocês 3 dias, e eu e minhas mulheres, as meninas que estão comigo me servindo, vamos jejuar 3 dias. 3 dias, irmão, tomando só água. Já jejuou pelo menos 3 dias, irmão? 2, 1, não levanta a mão não. Esté e a turma dela e todos os judeus, 3 dias sem comer, todo mundo. 3 dias jejuando. Eu quero buscar o favor de Deus. Mas o que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar o Senhor, o mínimo. Eu tenho que buscar a presença dEle, eu tenho que buscar Ele. Amém ou não amém? Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. O que é que acontece com Amã? Depois de jejuar 3 dias, ela era muito sábia. Ela chama o rei. Ela vai diante do rei, depois de jejuar 3 dias, ela vai diante do rei. E quando ela chega lá e se prostra, o rei levanta o cetro e ela toca no cetro. Diz, pois não, minha rainha. E ela diz assim, se for do agrado do rei, eu queria que o rei fosse em um banquete que eu estou preparando. Para o rei e Amã, leva a Amã junto. E Amã vai junto, pensando assim, agora eu estou por cima da carne seca. Se a rainha me chamou também, mais ninguém, só eu. E vai lá e come, bebe, e depois o rei diz assim, pois não, rainha, pode pedir o que você quer. Até metade do reino eu te dou. Ela diz, por favor, rei. Olha, ela usou, irmão, deixou ele curioso. Eu queria que o rei viesse mais uma vez em um banquete que eu estou preparando. Se eu achei graça diante do rei, por favor, eu queria que o rei viesse. O rei, tá bom, vamos lá. E aí quando é no outro dia, o rei assenta-se, e eles, pois não, rainha Esté. O rei ficou curioso, né? O que é que essa mulher quer, rapaz? Já tem 2 dias que ela me deixa curioso. O que é que essa mulher quer? Esté, pode falar o que você quer, até metade do reino será dado a você. Esté diz assim, é o seguinte, eu quero que você me poupe a minha vida e a vida do meu povo. Aí o rei já fica com raiva. Como é poupar? Ela tá sofrendo ameaça de morte? Não, porque estão querendo matar a mim e a toda a minha geração. Se fosse para sermos pelo menos escravos, eu aceitaria e não incomodaria o rei com isso. Mas a minha geração vai ser exterminada da terra. Alguém planejou isso. E o rei fica com raiva, muito irado. Imagine um rei, o homem que tem toda a autoridade, com raiva. Irmão, ele deve ter quebrado coisa, deve ter jogado taça no chão. Quem é que fez isso? Ela diz assim, foi Amã. E aponta o dedo para Amã. Ei, irmão. Do posto mais alto depois do rei, para o pior. Lugar mais baixo. Por que Esté chegou nessa posição? De assentar-se para governar. E para ganhar o direito de preservar a vida de todo o seu povo. Por quê? A última coisa, ela tinha ciência do propósito de Deus para a vida dela. Olha o capítulo 4. Eu quero que você veja o capítulo 4, verso 14. Vou terminar aqui já. Quando Mardoqueu fala com ela, ele diz o seguinte. Olha o versículo 14. Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirá para nós de outra parte, para os judeus. Mas tu e tua família, tua geração, sereis eliminados. Quem sabe se não foi para esse momento que foste conduzida à realeza? Você já sabe quem você é, você assumiu um lugar de honra, você está no lugar, agora você tem que entender seu propósito de vida. Qual é seu propósito de vida, irmão? Você não vai assumir um lugar de governo enquanto você não entender o propósito que o Senhor tem para você. Quem sabe, Esté, não foi para esse momento que você veio. Se você não abrir sua boca para livrar a gente,
o seu povo, Deus vai mandar livramento de outro lugar. Mas quem sabe não foi exatamente para esse momento que você veio. Propósito para a sua vida. Versículo 15. Esté mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Irmão, eu quero morrer cumprindo o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu sei qual é a causa, eu sei qual é o propósito. Além de adorar e viver para servir o Senhor, o meu propósito é cuidar dessa mulher e cuidar dos meus 3 filhos, enquanto estiverem sob meus cuidados, e servir o reino de Deus na terra e deixar um legado, deixar filhos espirituais. É nessa ordem: honrar a Deus com a minha vida, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos e dos filhos espirituais. Eu sei o meu propósito, e eu quero morrer cumprindo o meu propósito. Sabe o que Esté diz? Se morrer, morri. Eu vou morrer fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Alguém que vai assumir o lugar de governo é alguém que sabe o propósito que Deus tem na vida dela. Se você não sabe, pergunte a Deus qual é o propósito dele para a sua vida, porque Esté acabou entendendo o seu propósito de vida nesse momento, quando o seu pai, que dá destino para o filho, diz: minha filha, quem sabe foi para essa hora que você foi colocada nessa posição. E ela diz: eu entendi que Deus me colocou aqui para isso. Eu vou diante do rei. Se for para morrer, morri. Tá arrepiando o braço esquerdo, não sei por que é. E aí o que acontece? Quando ela declara que era Amã, o homem que estava querendo matar a sua geração, o seu povo, o rei fica furioso e sai para o pátio. Quando ele sai para o pátio, o cara diz assim: ele vai me matar, é agora que ele me mata. A única pessoa que pode me livrar é Esté. E ele se joga aos pés de Esté. E ele começa a rogar a ela e pedir a ela: por favor, me ajuda, me livra dessa situação. E quando o rei volta furioso, provavelmente foi chamar os soldados. Quando o rei volta furioso, o rei diz: o que é isso? Esté, a princesa dele, a rainha dele, a mais linda de todas as províncias. E agora o cara estava se aproximando dela e rogando pela vida dele. Mas quando ele diz assim: você quer abusar da minha rainha? Irmão, não precisou dizer mais nada. Os soldados já pegaram aquele homem. E alguém do lado: olha, irmão, o que acontece? Não é destino, isso é Deus. Cuidado com o mal que você deseja aos outros. Alguém disse: rei, eu tenho uma ideia. O rei disse: pode falar. O rei, com muita raiva, não queria nem esperar falar. Tem uma forca na casa de Naamã de 50 côvados de altura. Aí o rei diz assim: pronto, enforca ele lá. E foram lá e enforcaram Amã na sua própria forca. Isso é um sinal de quem guarda ódio no coração para os outros. Quem não sabe quem é, além de não saber sua identidade, ainda quer destruir a vida dos outros, de quem tem identidade. Mardoqueu sabia quem era, por isso que ele não se dobrava diante de Amã. E ele tinha ódio dele por causa disso. Cuidado com a raiva que você tem de alguém. Esse próprio desejo ruim seu pode vir sobre você. Cuidado com isso. Melhor você liberar e perdoar, irmão. Não construa forca para ninguém. Libera, abençoa e deixa que quem cuida é o Senhor. Amém? E aí o rei vira para a rainha e diz: e aí, o que é que você quer? Primeiro, irmão, tem um pedaço da história que eu esqueci, não posso deixar sem falar. Fica de pé, para você entender que a gente está acabando. E eu vou ganhar mais pelo menos 3 minutos. Na noite anterior, o rei estava sem sono, deu uma insônia do céu. E aí ele disse assim: estou sem sono. Pega aí os livros para ler para mim aí as coisas que aconteceram no meu reino. E aí alguém pega o livro e começa a ler. E leram aquela parte que um homem chamado Mardoqueu, tinha livrado ele de morrer. E ele diz assim: o que é que foi feito para esse homem, para esse Mardoqueu aí? Nós fizemos o que a ele? Eu dei alguma coisa a ele? Eu não me lembro mais. Não, o Senhor não fez nada por ele. Pois eu vou honrar esse homem. Quando é de manhã, que Amã chega, o rei diz assim: Amã, o que é que eu devo fazer com um homem que eu quero honrar? O que é que eu faço com um homem que eu quero honrar? Amã pensou logo: o cara sou eu.
A rainha que me chamou aqui para o banquete 2 vezes, só chamou a mim. Diz, é o seguinte, rei, ó. Manda pegar o cavalo, dos cavalos do rei, uma roupa que o rei já usou, vestir nele, para o rei honrar ele na frente de todo mundo aqui na cidade. Para andar, e dar riqueza para esse homem. Abençoa muito esse homem, na frente de todo mundo. Para todo mundo ver quem é esse homem. Aí o rei diz, beleza, eu já sei quem é que eu quero honrar. Então você vai se encarregar de fazer isso para mim. Você vai pegar o cavalo, vai pegar tudo do jeito que você falou e vai honrar Mardoqueu, que foi ele que me livrou. O homem que ele tinha ódio, irmãos. E Amã teve que pegar o cavalo e sair puxando na frente de todo mundo e gritando, esse é o homem que o rei quer honrar. Esse é o homem que o rei quer honrar. Isso antes de morrer. Então, irmão, se você quer chegar no lugar de governo, esse é o processo bíblico que Esté seguiu e que se você seguir dá certo. Eu vou repetir para você lembrar antes da gente orar. A identidade conduz ao governo. Reconheça a paternidade. Sujeição à autoridade. Seja confiante, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Nada mais do que nada menos, Deus mora dentro de você. Então diga-se comigo, eu tenho um rei no coração. Não é um rei na barriga. Porque, irmão, quem tem rei na barriga vira glutão, né? O estômago dele é o rei dele. Mas quem tem um rei no coração é porque o Espírito Santo entrou nele e o rei mora dentro de você. Você é filho do rei, amém? Quem é filho do rei é o quê? Príncipe, princesa. Abençoa o irmão que está aí do lado. Se for homem, diz, tu é um príncipe. Se for mulher, diz ele, tu é uma princesa. É isso que você é. E por último, tenha ciência do seu chamado, do propósito de Deus para a sua vida. E para a gente continuar o que a gente está falando aqui, eu espero você dia 17 do mês que vem, domingo de manhã aqui, tá? Espero você aqui. Vamos orar? O processo, irmãos, de filiação no reino de Deus, eu quero ainda falar isso antes da gente orar. É assim. Primeira coisa, para se tornar filho do rei, Tayane falou aqui, pode ser órfão de pai e mãe da terra, mas ter a paternidade espiritual que é Deus. Ele é seu pai. Amém? Então, a Bíblia diz que para se tornar filho de Deus, filho legítimo do pai, adotado é através de Jesus Cristo, está em Romanos. João 1, versículo 12 diz, mas a todos que o receberam Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Poder de ser feito filho de Deus é quem recebeu a Jesus.